E essa história, hein, cara, dos milionários, bilionários, que morreram tentando visitar os destroços do Titanic. E essa história? Rir da morte de alguém, para mim sempre vai ser algo bem canalha. Não que eu não tenha feito, não que você não tenha feito. Em dados momentos a gente vê algumas mortes que a gente acha bem estúpidas. E, num claro caso de sadismo inerente à nossa condição humana, que temos que domar pela cultura, domar pelo caráter, pelo sistema de moral e ética. Temos que domar esse sadismo. Por isso que eu não compactuo, não aplaudo, eu não louvo, eu tento muito não rir de quando eu vejo essas piadinhas envolvendo esse submarino, um tanto quanto peculiar e agora trágico, que levou ao óbito dessas 5 pessoas. Vocês compreendem a dicotomia? Vocês compreendem a dinâmica? Talvez a gente esteja vendo aí um momento de daquele Darwin Awards, talvez, porque realmente foi uma decisão bem cretina. Vocês conhecem a newsletter chamada, porra, Conforme Solicitado? Vocês conhecem? Conforme Solicitado. Essa newsletter eu conheci por seguir o Arnaldo Branco. O Arnaldo Branco, conheci umas publicações dele, cara. Ele é o desenhista, né? Aquele super-herói que eu gosto muito, o Capitão Presença. Eu não lembro exatamente o momento que eu conheci o trabalho do Arnaldo Branco, velho. Não sei se foi aqueles bichinhos lá que são animais que vivem em situações humanas. Não lembro se foi os desenhos que ele fez para a torcida do Flamengo. Não sei se foi pelo próprio Capitão Presença, mas sei que conheci o trabalho do cara, pirei. Em certa ocasião, o Arnaldo Branco veio dar uma palestra aqui no Vaca Amarela que eu produzi. A palestra foi lá na Rádio Universitária, foram ele e Márcio Júnior, o Arnaldo Branco e o Márcio Júnior, falando sobre as relações entre quadrinho e som. Infelizmente deu pouca gente, cara, mas foi muito rica a conversa. Lá na Rádio Universitária, ali no Zoológico. E aí, por ele, eu conheci essa newsletter, que eu recomendo que você assine, inclusive, cara. Eu me divirto muito. Eles mandam toda sexta de manhã. São 3 pessoas que assinam: o Arnaldo Branco, o Gabriel Trigueiro e o João Luiz Júnior. E aí, um dos temas funciona basicamente assim. Cada um dos 3 escreve um texto e cada um dos 3 dá uma dica, certo? Eles são muito ligados em séries, assim, as dicas eu não me ligo tanto, porque série, velho, para mim é um dispêndio de tempo muito grande, cara. Eu não largo coisa pela metade, eu não gosto de deixar, então, assim, eu tenho que ser muito cuidadoso ao entrar numa série, sabe? Eu não posso pegar qualquer coisa, cara, porque você gasta muitas horas, cara, ali, sabe? É um projeto. Não é um filme de 1h30, cara. Você gasta numa temporada, às vezes, 8, 9 horas, calma. O que é isso? 9 horas numa história só, você tem que ser bom, né, cara? E ainda mais eu que não largo, não desisto. Então, assim, série não é algo que você brinque, não. Série é série. Série. Série é droga pesada. Não pode brincar com droga pesada. Isso é uma série. Não é uma diversão de 1 hora e meia, 2. 2h30, vá lá. Tudo ao mesmo tempo agora lá. Eu disse que é filme ruim pra caralho. Imagine se aquele tudo ao mesmo tempo agora fosse uma série. Imagine. Velho, que lixo. Nossa senhora, que filme ruim. Jesus. Não. Ai, o primeiro filme que brinca com o metaverso. O quê? Eu li o texto do Nasce Loyola, lá na Folha de São Paulo. Você sabe o que é a Hora do Pesadelo, Fred Krueger? Era o metaverso. O cara sonhava, ia lá pro Fred Krueger, morria, vivia. Tudo ao mesmo tempo agora, vocês não inventaram nada, não. Para de conversinha. Pai, o Oscar reconhecer isso. Mas, voltando, assim funciona a newsletter conforme solicitado. Eu vou colocar ela na tela agora para que você compreenda do que eu estou falando. Compartilhar. Compartilhar tela. Conforme solicitado. Aqui.
Essa aqui é a newsletter que chega no e-mail. Tá vendo aqui? Arnaldo Branco, Gabriel Trigueiro e João Luiz Júnior. Olha esse texto, cara. Vê se ele não atinge o cerne da questão. Como crianças de colo. Geral está acompanhando o naufrágio do submarino que fazia uma excursão ao naufrágio do Titanic. Tragédia e metalinguagem. Veja você que é bem escrito. O naufrágio de uma tragédia. Uma tragédia que vira outra tragédia. Um naufrágio sobre um naufrágio. Tragédia e metalinguagem. Pior onda rir da morte de alguém e tal. De acordo. Sobretudo de uma morte por asfixia. Puta que me pariu. Mas olha, não, eu vou repetir isso, porque antes da gente chegar tem que dar dramaticidade. Pior onda rir da morte de alguém e tal. De acordo. Sobretudo uma morte por asfixia. Puta que me pariu. Mas, olha, os elementos cômicos desse negócio são todos muito evidentes. A gente não pode negar isso. Também a gente não vai ser hipócrita aqui, não. Eu sei, você sabe, não adianta fingir que não. Aí entra nos negócios de série que eu falo. Eles gostam de série demais, velho. Parece uma mistura de Succession com The White Lotus e Triângulo da Tristeza. Triângulo da Tristeza eu nem sei o que é. White Lotus e o Succession sei mais ou menos. Succession da treta da família, White Lotus é uns jornalistas doidão, né, que vão para um acampamento, né? Não, vão para casa de luxo, um trem assim. O subgênero mais em voga nos últimos anos. Rico fazendo riquice. Rico, ou melhor, esse tipo de rico. Filisteu a Vera, iletrado, é tipo criança de colo, no sentido de que a realidade percebida por ele é invariavelmente a realidade baseada na experiência sensorial do bicho. Essa frase é boa demais. Não há capacidade de abstração, não há vida interior. Se o cara não consegue projetar, tudo ele tem que pegar, igual uma criança, pegar, esfregar, passar na cara, igual criança. Tava pensando nisso agora, porque tem aquela canção épica do Bob Dylan, Tempest, sobre o Titanic. Dylan transformou um episódio histórico trágico em um negócio de fruição estética e tal. Mas pro rico, esse rico filisteu, essa porra não funciona. Ele quer ver, sentir, cheirar, tocar. O rico é, repito, uma criança de colo. Quem nunca viu um bebê se esfregando na própria merda? Pois é. Por quê? Porque o bebê quer ver, sentir, cheirar, tocar. O rico é uma criança de colo. É muito alto nível esse texto, cara. Essa é uma grande sacada. Aqui, aí ele vai falar aqui dos negócios, tal, eu quero pular lá para frente. Aqui ele fala do governo Lula, o Gabriel Trigueiro, sabe, tá, um bom texto aqui. Fala que esse aqui é o governo Lula para a imprensa brasileira, sabe? O Gremlin meio sedutor. É um bom texto, é um bom texto. Mas o que eu quero é esse aqui, do João Luiz Júnior. 5 coisas para a gente pensar diante dessa situação toda dos bilionários que ficaram presos no fundo do mar após usar um tubo metálico gigante como submarino. A baleia que se apaixonou pelo submarino foi lá e comeu o submarino. Acima de uma faixa de renda, o cérebro humano começa a funcionar de maneira esquisita. De maneiras esquisitas, tá no plural. Imagine que você tem acesso neste momento a 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão de reais na sua conta. 1,5 milhão de reais na sua conta. Sim, 1,5 milhão de reais. Limpo, líquido, de bobeira na sua mão. Para tu usar como quiser, sem julgamento algum. Sem se preocupar com as leis dos homens. Só valem para quem tem baixa renda. Claro, quem já tem 1,5 milhão, não precisa dar 3, não. É para quem é pobre, entendeu? Nem com a lei dos homens, só valem para quem tem baixa renda, e nem com as leis de Deus. Isso aí tu resolve depois. O que você faria? Você cai 1,5 milhão de reais na sua mão. O que você faria? Baixíssimas são as chances de que sua resposta seja: gastaria tudo numa viagem submarina dentro de um veículo improvisado para ver os restos do Titanic. Sério, se você ganhasse 1,5 milhão de reais agora,
Ganhou. Igual o cara falou assim, ó, pá, do nada, limpo, líquido, na mão. A sua opção de despender, dispensar, gastar esse dinheiro seria tudo numa viagem submarina dentro de um veículo improvisado para ver os restos do Titanic? É óbvio que não. É evidente que não. E isso provavelmente se deve ao fato de que a mente de um ser humano normal, com contas para pagar, trabalho por fazer e banheiro para lavar durante um mês frio, opera de maneira totalmente diferente da cabeça de um bilionário, que no geral não trabalha, tem acesso a absolutamente qualquer coisa que deseja e praticamente não tem mais nenhuma referência de como o mundo real funciona. Os caras viram tudo uns Michael Jackson, véio. Uns pirados, velho. Completamente alheio à realidade. E isso explica, em grande parte, o sentimento de invulnerabilidade necessário para se enfiar dentro de uma manilha de metal feito com partes reaproveitadas e controlada por um joystick de videogame e pensar, vai dar nada. E a segurança financeira necessária para estar disposto a pagar por isso. Ele errou alguma coisa? Para mim é um texto bem assertivo. Bilionários não são mais espertos que a gente. Nós já falamos aqui em uma newsletter anterior. O Elon Musk vem provando toda semana no Twitter e um bilionário. Eu vou ter que repetir isso aqui. Eu perdi da precisão da fala. O Elon Musk vem provando toda semana no Twitter e um bilionário britânico foi até o fundo do mar para nos lembrar que a grande diferença intelectual entre um bilionário e um não bilionário quase sempre é apenas os bilhões. Essa é a única diferença entre um bilionário e um não bilionário. A empresa do bilionário não precisa ser mais bem administrada do que a pastelaria do seu Neca, já que o bilionário pode sonegar impostos e mudar leis, coisa que o seu Neca não consegue. O bilionário não precisa ser especialmente criativo, já que ele pode apenas comprar ou roubar ideia de pessoas que são. O bilionário não precisa nem mesmo fazer investimentos exatamente inteligentes, já que muitas vezes o dinheiro dele é tão importante que o próprio governo oferece ajuda se ele quebrar. Isso porque o simples fato de ter bilhões tenham sido eles obtidos da maneira que for, cria uma verdadeira redoma de proteção em torno da pessoa, fazendo com que, para que algo realmente ruim aconteça com ela, seja necessário um esforço praticamente sobre-humano, envolvendo alguma atitude tão extrema como, sei lá, se enfiar dentro de uma manilha de metal feita com partes reaproveitadas e controlada por um joystick de videogame. Ele falou algo errado aqui? O liberalismo pode sim colocar vidas em risco. Olha, eu não tinha lido e eu falei isso hoje no Falando Sério no programa. Do capitalismo, do Estado. Precisar regular umas coisas. Não dá para ficar viajando no espaço, no fundo do mar, sem o Estado falar não. Ô, calma aí. Entendeu? Entendeu? O liberalismo pode sim colocar vidas em risco. Ninguém aqui vai negar que é gostoso demais reclamar do governo. Você paga aquela DARF, aquela piroca de uma DARF, e fala que imposto é roubo. Você vê aquele lance de quanto custaria a gasolina sem taxas e por 15 minutos você vira anarquista. Você tenta quebrar um coco no play do seu prédio, as pessoas acham que é tiro, você quase é detido e cada vez mais defende o fim da polícia como ela existe hoje em dia. Quem nunca? Mas ainda assim existem diversas coisas em que algum nível de autoridade central se mostra essencial. E uma delas é o controle de qualidade dos diversos produtos. Por mais que pareça inofensiva a ideia de cada um poder fabricar seu próprio chocolate, colocar para vender e foda-se, ou fabricar seu próprio submarino, meter na água e foda-se,
É um mínimo de controle e fiscalização que impede, por exemplo, que seu chocolate seja 70% cacau, mais 20% cal e 10% inseto moído, barata, por exemplo. Ou que o submarino que você pagou para passear não seja refém de absolutamente nenhuma norma técnica e atinja 3.000 metros de profundidade, mesmo tendo rejunte feito de maisena, lataria de Chevette Júnior e só abrindo pelo lado de fora. Gente, cadê o Estado? Esses bilionários, anarco-hippie capitalistas, endinheiradíssimos, tem que entender que o Estado tem que entrar aqui e falar assim: vamos parar com essa palhaçadinha agora. Vamos parar com essa palhaçadinha agora. Cadê o protocolo? Cadê o carimbo? Você tem que valorizar a burocracia, o carimbo, a DARF. Você pagou a DARF. Cadê a cópia da DARF? Mas o bilionário ia corromper. Tinha que ter um servidor público exemplar. Tipo Bruno Araújo, na FUNAI, um herói do povo brasileiro. Você sabe Bruno Araújo, aquele que morreu com o Dom Phillips lá na Amazônia. Um servidor público padrão assim, para chegar no Rio e falar assim: não, velho, tô falando da DARF. Mas é R$ 117,37. Pois é, vai pagar. Tá aqui, ó. 6 notas de 200. Filha da puta, vou dar a voz de prisão pra você agora. Você entende? Esse aqui é um grande conselho. É o último grande conselho. Evite viagens controladas por um joystick Logitech que você conseguiria comprar na Uruguaiana. Uruguaiana, lá no Rio de Janeiro, é um camelódromo, assim, né, cara? Sei lá. Aqui em Goiânia seria, sei lá, na Anhanguera, entendeu? Imagine que você esperou 40 minutos no ponto de ônibus, chegou ao 470C, Taquara Central, abriu a porta, você subiu, o motorista estava controlando o ônibus usando um joystick que você reconheceu como sendo aquele PlayStation. Não, nem é PlayStation. Sendo daquele Polystation que tu recebeu em 2003, quando tinha pedido um PlayStation 2 de aniversário. E aí ele falou: confia que o pai tá chave nessa. Tu desceria, não é? Agora imagine se fosse um ponto de submarino. Você entraria nessa? Mas o Arnaldo Branco falou mais algumas coisas aqui importantes. Essa semana certamente foi agitada no quesito otário defendendo gente indefensável. Vamos a alguns casos. Eu vou ler só o primeiro aqui, porque a pauta é submarino. Eu tenho certeza que o lance do submarino foi uma aposta. Mas não uma aposta tipo aquelas para mostrar quem é mais macho e toma a atitude mais arriscada. E que acabou em um acidente com todos mortos, porque a ideia de macheza dessa galera pressupõe uma falta gigante, uma falta flagrante de instinto de autopreservação. Essa noção de macheza, pelo amor de Deus. Nem foi uma aposta para, de fato, bater o recorde de tempo com gente enfiada em um tubo de shampoo, sem equipamento de segurança e controlado por um mouse daqueles de luzinha que vendia na Uruguaiana no início dos anos 00. Sob a pressão causada por uma submersão de 4 quilômetros no fundo do mar. Até porque é fácil quebrar um recorde com uma façanha que ninguém fez antes e ninguém nunca mais vai tentar fazer depois. É isso, né? Os caras estavam enfiados em um tubo de shampoo, sem equipamento de segurança, controlados por um mouse daqueles de luzinha que vendia na Uruguaiana no início dos anos 00, sob a pressão causada por uma submersão de 4 quilômetros no fundo do mar. Mas sim uma aposta envolvendo pacto de morte, onde os tripulantes sabiam dos riscos e tinham certeza de que iam morrer. E tudo isso fazia parte de uma estratégia para aumentar os riscos do seu jogo de azar. E agora que aconteceu o esperado, tenho certeza que os caras deixaram empregados designados para certificar de que o valor da aposta que se pagou vai ser coletado. Porque eu tenho certeza que esses caras apostaram que, depois de tudo que eles fizeram, ia ter otário defendendo.
Gente, são textos que umas reais, batem uma real das reais. São pontos. São pontos que não podemos negar. O que que leva a pessoa, né? Tava na cara que era uma ideia merda. Agora, eu admiro os corajosos para encarar ideias merdas. Eu sempre falo, cara, se eu tivesse em Portugal, na Espanha, naquele contexto das grandes navegações, eu seria o cara que tava falando, puta ideia merda, hein? Se meter num barco no marzão afora aí, sabendo que ali na frente cai, ué. Na boca do dragão. Você entende? E os caras davam certo, né? Nos anos 60, o que você acha que eu tô falando da corrida espacial? Baita ideia merda. Fazer o quê lá? Fazer o quê? Ir lá, bate e volta? Foi o que fizeram? Eu seria esse tipo de gente. Vai lá, né? Esse é um tipo de turismo, enquanto o negócio está crescendo muito. Milionários, interessados por ciência, metidos a projetos muito ambiciosos, beirando Star Wars aí, ficção científica, evidentemente, né, cara? Esses caras, eles podem puxar a humanidade para uma nova fronteira do desenvolvimento, do conhecimento humano. É claro que podem. Mas também pode dar muito errado, como deu. Se meteram num tubo de shampoo, com um reboco de maisena, na lateria de um Chevette Júnior, e acharam que iam ver o Titanic. Tinha tudo para dar errado, né? E o que aconteceu? Deu. Deu errado. O que você achou disso tudo, meu filho? Comentário na fita, joinha, like agora na live. Você que tá vendo o corte, não tá vendo a live, vacilo. As lives toda sexta-feira às 9 da noite, beleza? Rapaziada, eu pinto por aqui para falar da Homem de Melo. Você conhece essa empresa? A Homem de Melo está há 41 anos no mercado e é especialista em audiovisual, em equipamentos e agora eles estão com um serviço que, olha, tem muita utilidade para você. Trata-se da digitalização de mídias físicas. Sabe aquele DVD que está lá encostado, perdendo, sendo arranhado, ou aquela fita de videocassete antiga que tá lá sendo mofada? Pois é, os caras digitalizam isso pra você. Isso é, cara, isso é importante demais pra você, eu vou te falar o porquê. Pensa no seguinte, muitas vezes você nem tem como assistir mais esse material, mas se você transforma isso num link pra você colocar no YouTube, por exemplo, você pode mandar esse material pra um primo seu que mora nos Estados Unidos, pra um parente que tá morando na Europa, na Ásia, não sei. Ou então você pode colocar num pendrive pra assistir na televisão, assistir no carro. E aí você pensa, um DVD dá mais ou menos 1 giga. Então, um pendrive de 16 GB cabe 16 DVDs. Ou, se for de 32 gigas, claro, cabe 32 DVDs. Só para te dar uma ideia. E por que isso é importante? Muitas vezes a gente tem aquele vídeo, pela fita cassete ou aquele DVD, de um casamento, de um batizado, de uma festa familiar, de um Natal ou um almoço em família, e talvez esse seja o último registro de pessoas que amamos que infelizmente partiram. Então tem lá o seu pai, por exemplo, fazendo um discurso, sua mãe dançando feliz numa festa, aquele tio, aquele avô seu almoçando, comendo ali, e pense, daqui 100 anos, esse será o registro para o seu filho, para o seu neto, ouvir a voz dessas pessoas tão importantes que infelizmente não estão mais entre nós. Sério, entre em contato com o Homem de Melo, nesse contato aqui embaixo, e peça um orçamento. Essas memórias, elas precisam ser eternizadas no digital, e as pessoas que partiram merecem essa homenagem. A digitalização, cara, é um ato de amor.